Olá, meu companheiro estudante. Para você que participou do desafio número 1 de banco de dados da disciplina Técnicas e Linguagens para banco de dados, nós vamos apresentar aqui uma proposta para a solução do problema. Cabe ressaltar que não existe a solução adequada, pois duas pessoas podem, diante de um mesmo problema, conseguirem apresentar propostas para a solução de maneira diferente, correta e que atinja o objetivo. Então, o que vamos fazer aqui é apresentar uma proposta para a solução do problema que foi apresentado. Então vamos rever, vamos relembrar. No nosso projeto conceitual, a parte que nos interessa é essa daqui. Nós temos aqui uma entidade de cadastro, todo cadastro vai ter o seu ID, sua chave primária de cadastro, o nome e alguns documentos, o CPF e o RG, que será decomposto em número, emissão e o órgão emissor do RG. Um cadastro ele pode ser especializado em cliente ou pode ser especializado em funcionário. E a parte que nos interessa é essa perna, esse lado da especialização. Então, um funcionário, além dele ter nome, CPF, RG, na verdade, o número do RG, a emissão e o órgão, ele também deverá ter no banco de dados o número do título de eleitor, apesar de que no exercício eu poderia ter incluído a zona e a série, mas é apenas um exercício, e dados da carteira de trabalho, número da carteira de trabalho, série e emissão. Também é necessário que cada funcionário tenha, em relação ao seu contrato de trabalho, a data de contratação, a data de rescisão e o salário. E ainda temos mais uma situação, que um funcionário ocupa um cargo. Para a entidade de cargo, nós temos a chave primária ID cargo e o atributo atômico cargo. Agora, para um determinado cargo já cadastrado lá na nossa tabela no banco de dados, nós podemos não ter funcionário algum, mas podemos ter vários. Essa proposta, essa parte aqui do projeto conceitual, que eu tenho aqui no BR Modelo para a gente poder editar, ela vai se apresentar dessa forma, numa simulação do que seria o banco de dados. Lembre-se bem, nós sempre estamos utilizando o Excel como sendo uma ferramenta, uma lousa, um papel de rascunho para a gente simular como que as tabelas serão alimentadas. A parte que nos cabe é essa daqui, ó. Cadastro, funcionário e cargo. Então nós temos a seguinte situação. Vamos cadastrar aqui alguns cargos. Por exemplo, atendente de suporte. Depois a gente aumenta as colunas. O ID número 2, programador. Programador júnior. ID número 3, programador pleno. ID número 4, programador sênior e assim por diante, né? Supondo que estamos numa empresa de desenvolvimento de sistemas, só para deixar mais esteticamente arrumado, tudo bem. Vamos supor que um funcionário, alguém foi contratado pela empresa e esse alguém foi contratado inicialmente como atendente de suporte. Nós não podemos cadastrar de cara o funcionário, pois antes mesmo dele ser funcionário, ele precisa ser cadastrado. Então, por exemplo, o Wagner, CPF, aqui nós vamos inventar uns números, RG número 555, data de emissão no dia 1 do 8 de 2000, não, 2010, 2010 não, meu RG é mais recente ainda, 2015, ele foi emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, gerou o ID cadastro número 1, então eu já tenho aqui alguém cadastrado. A partir daí eu posso dizer que o Wagner é um funcionário, como? Indicando aqui na chave estrangeira ID cadastro que esse registro que eu estou selecionando aqui refere-se, está relacionado com esse cadastro. O ID cadastro 1 da tabela funcionário está relacionado com o ID cadastro 1
da tabela cadastro. Chave primária relacionada com chave estrangeira. E aí é necessário preencher o restante. Então, título de eleitor, tal, 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 carteira de trabalho, número, alguns números aqui, a série A21, data de emissão no dia 10 de 10 de 1990, eu já sou já tenho minha carteira de trabalho há muito tempo. Data de contratação. Suponha que eu tivesse sido contratado no dia 10 do mês 5 de 2010. Não tenho data de rescisão, pois eu ainda sou funcionário. O meu salário é de R$ 2.000 e eu estou ocupando o cargo de atendente de suporte. Vai ser gerado o ID funcionário número 1, portanto, chave, vou destacar aqui com algumas cores para poder ilustrar, chave estrangeira relacionada com a chave primária, portanto, o Wagner ele é um funcionário com esses dados, e chave estrangeira relacionada com a chave primária, hoje o Wagner ele é um atendente de suporte. Passou-se o tempo, eu continuo sendo um contratado da empresa e foi feita uma alteração. Eu fui promovido agora a programador júnior. Lá no banco de dados, o que tem que acontecer com os registros do nosso banco de dados? A única coisa que eu precisaria aqui é passar para programador júnior 2. E aí, ao invés, só vamos mudar as cores aqui, esse 2 estaria relacionado com esse 2, portanto agora eu sei que o Wagner, que é o funcionário destacado nesse registro, ele ocupa o cargo 2. Mais uma situação, passou o tempo e eu fui promovido e agora eu sou programador pleno. A única coisa que acontece é que o ID cargo passa para 3 e aqui nós temos uma alteração e esse 3 aqui é o que passa a ser destacado. E assim por diante. Então, dentro da proposta inicial é isso que acontece. No entanto, eu não tenho o histórico. Então eu pergunto para vocês, sabemos que eu fui contratado no dia 10 de 5 de 2010 e desde lá então eu sou funcionário, pois por esse banco de dados não foi preenchido o campo data de rescisão, portanto o meu contrato está em vigência. Hoje posso dizer que o funcionário Wagner é um programador pleno, mas qual foi o histórico, quais foram as promoções que esse funcionário teve no transcorrer desse período de 2010 até hoje? Esta proposta de banco de dados não contempla essa situação. Eu não tenho o histórico. E esse foi o desafio. Criar uma situação que permita que eu veja, que eu tenha o histórico da evolução funcional de cada um dos funcionários dentro da empresa. E essas são as alterações que nós vamos promover inicialmente aqui no BR Modelo, no nosso projeto conceitual. Depois geraremos o lógico e por fim faremos as alterações lá no Excel, simulando a construção do banco de dados. Então, aqui no nosso projeto conceitual, vamos fazer as alterações. Nós não temos mais essa situação de que um funcionário ocupa um cargo e um cargo pode ser ocupado por 0 ou vários funcionários. Essa ideia está vencida. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos excluir esse relacionamento e precisamos pensar no seguinte, nossa intenção é criar o histórico das promoções, da evolução funcional de cada um dos funcionários. Portanto, eu sempre digo para vocês que nós precisamos identificar primeiro os atributos para depois então destacar qual é a entidade. E toda vez que há uma alteração
do cargo, isso ocorre em uma determinada data, a data da alteração do cargo. Essa data da alteração do cargo pertence ao histórico, eu vou chamar assim, poderia chamar de promoção, né? Mas eu vou chamar de histórico. O nome a gente da entidade a gente define de acordo com o que nós entendemos como sendo melhor. Eu entendo nesse momento que é histórico, mas como eu disse para vocês, poderíamos chamar de promoção, poderíamos chamar de evolução funcional, né? Então a nomenclatura aqui ela tem que ser clara a ponto de destacar o que a entidade se refere. É, e aí, claro que alguém pode pensar de um jeito, enquanto que uma outra pessoa visualiza isso de uma outra forma. Toda entidade obrigatoriamente vai ter o seu atributo identificador, portanto, aqui nós teremos o ID histórico. E em cada histórico, o que eu preciso destacar? A data da alteração. Da alteração, da evolução, a data do histórico, a data da ocorrência. Então eu vou mudar aqui, eu vou colocar a data da ocorrência, quando que o funcionário alterou, teve o seu cargo alterado. Então os relacionamentos, ó, um funcionário ele vai ter no mínimo um histórico, porque quando ele é contratado, ele já é contratado para um determinado cargo, mas ele pode ter vários itens destacados no histórico. Deixar assim. Enquanto que, quando for feito um registro nesse histórico de que naquele dia houve uma ocorrência, ela é específica de um funcionário. E aqui esse termo nós vamos pôr que como é que nós podemos colocar? Vamos analisar aqui. Funcionário tem histórico e funcionário compõe. Funcionário tem histórico, acho que fica legal. Funcionário tem um histórico de evoluções funcionais, de ocupação de cargos. Muito bem. Quando é feito um registro no histórico, e nós estamos dizendo que o funcionário passa a ocupar o cargo tal. Então, há um relacionamento aqui entre histórico e funcionário. Então, quando é feito um registro no histórico, estou dizendo que um funcionário passa a ocupar um cargo. Um cargo. Legal. Agora, se eu pensar assim, quantas vezes, no mínimo, alguém já passou a ocupar um determinado cargo? Por exemplo, quantas vezes alguém já passou a ocupar o cargo programador sênior? Deixa eu corrigir aqui que eu digitei errado. Programador sênior. Então, recapitulando a pergunta, a linha de raciocínio. Quantas vezes... Pronto, agora ficou legal. Então, quantas vezes um cargo já foi registrado na evolução dos históricos? Ou seja, quantas vezes alguém pode ter sido enquadrado como programador pleno? Pode ser que nenhuma, mas pode ser que várias vezes. Então, um cargo pode ter sido ocupado por mudanças no histórico nenhuma ou várias vezes. Cargo tem histórico, cargo produz histórico, cargo ocupa histórico. O termo aqui, eu vou deixar um tem, está no histórico. Pronto, acho que assim fica legal. Cargo está no histórico. Dessa forma, o que aconteceu? Eu tenho uma data de ocorrência do histórico onde um funcionário passa a ocupar um cargo. E eu digo o seguinte, que um funcionário ele tem que ter no mínimo um histórico. Portanto, quando ele é contratado, quando ele é inserido no banco de dados, automaticamente não, imediatamente, o enquadramento no cargo em que ele ocupa tem que ser feito. Se nós formos completar, avançar um pouquinho essa linha de raciocínio, eu tenho que pensar o seguinte, que é possível que a cada histórico, ou seja, cada vez que o funcionário mudou de cargo, ele também pode ter um novo registro de salário. Portanto, eu não terei apenas um único salário aqui para o funcionário.
eu posso ter a cada alteração, a cada item do histórico, eu posso ter um salário. Então esse campo, esse atributo sairia daqui e ele entraria como um atributo atômico. Ele entrará aqui. Então aqui nós vamos ter o atributo salário, sem acento, caixa alta, como nós sempre temos feito. O que geramos aqui? Uma entidade histórico que está relacionada com a entidade cargo, uma entidade histórico que está relacionada com a entidade funcionário. Então eu posso pensar o seguinte, que o histórico, entre histórico e funcionário, eu tenho um relacionamento do tipo 1 para n, e entre histórico e cargo eu tenho um relacionamento do tipo 1 para n. Nós sabemos que relacionamentos do tipo 1 para n, na conversão para o projeto lógico, funcionarão assim. A ponta n, histórico, recebe o ID do funcionário. E depois, na ponta n, neste relacionamento, histórico recebe o ID do cargo. Portanto, eu terei uma tabela histórico que terá, além a sua chave primária, ID histórico, data da ocorrência, o salário. Eu terei o ID do funcionário, que gerou aquele histórico, e ID do cargo, para onde aquele funcionário foi alocado, qual foi a alteração de cargo que ele tem. Tá? Então nós vamos aqui gerar o nosso esquema lógico. E aí ele me pergunta, né? Documentos é um atributo composto. O que nós queremos fazer? Criar uma tabela separada ou incluir na tabela cadastro? Incluir na tabela cadastro. Ele pergunta também, documentos é um atributo composto, nós também vamos incluir na tabela funcionário. E aí, contrato também é um atributo composto e mais uma vez nós vamos incluir na tabela funcionário. Depois nós temos aqui que existe uma especialização. O que nós queremos fazer? O uso de uma tabela para cada entidade nessa hora. Então nós teremos a tabela cadastro, a tabela cliente e também a tabela funcionário. Tudo isso foi construído. E agora a parte que nos interessa é essa parte aqui, ó. Então, o que aconteceu? Na tabela funcionário, nós não temos mais o ID cargo. Então, vamos lá no Excel para a gente fazer essas alterações. Esse registro não existe mais aqui. Eu vou trazer isso aqui um pouquinho para baixo. Existe agora uma tabela chamada histórico. Então, vamos criar aqui uma tabela chamada histórico, sem acento, ID histórico, e depois os atributos são data da ocorrência, salário, ID funcionário e ID cargo. Então, data da ocorrência, salário, ID funcionário e ID cargo. Esse ID cargo aqui é esse aqui, ó. Então eu já vou excluir. Depois eu vou remontar a construção do banco de dados. Tá? Então vamos lá, trabalhar aqui na formatação, chave primária, destacada com a cor da chave primária, chaves estrangeiras, também destacadas. E aqui, o que nós temos? Nós temos agora condições de... aqui está pedindo para eu salvar, né? Depois eu salvo isso, deixa eu voltar lá. Bom, então temos o seguinte, ó, alguns cargos cadastrados, deixa eu alterar aqui essas formatações de cores. Então, o funcionário Wagner, ele foi cadastrado. Desculpe, o cadastro do Wagner foi feito. Em seguida, o ID cadastro 1, o Wagner foi cadastrado como um funcionário. No entanto, como nós dissemos lá no nosso projeto, deixa eu voltar aqui, no projeto conceitual, um funcionário obrigatoriamente ele tem que ter um histórico. Então, lá na composição do sistema, automaticamente eu tenho que dizer o seguinte: no dia
Data da contratação, 10/5 de 2010, com um salário de R$ 2.000. O Wagner, quem que é o funcionário? É o funcionário 1. Então vamos destacar aqui com cores para ficar o mais claro possível. Azul e azul. E azul, perfeito. E qual que é o cargo que ele ocupa? Ele vai ocupar o cargo de atendente de suporte. Vamos colocar aqui um verde mais forte e aqui um verde mais forte. Então vamos interpretar. Gerou o ID histórico número 1. Vamos interpretar o nosso banco de dados. O cadastro Wagner foi feito e aí eu tenho um funcionário cadastrado. Quem é esse funcionário? É o Wagner, porque chave primária relacionada com a chave estrangeira. Tá ótimo. Existe um histórico na evolução funcional. Quem que é o funcionário que está sendo registrado nesse histórico? É este funcionário aqui, que no caso é o Wagner. Tá? Qual é a data da ocorrência? No dia 10/5 de 2010, passou a receber o salário de R$ 2.000. Para ocupar que cargo? Atendente de suporte. Então foi registrado aqui o meu primeiro meu primeiro cargo dentro da empresa. Vamos supor que no dia, 2 anos depois, mais ou menos, no dia 15/6 de 2012, passei a receber o salário de R$ 3.000, pois o funcionário 1 ele passou a ocupar o cargo 2, gerando aqui o ID número 2. Então vamos aqui, ó, o funcionário 1 também é esse azul aqui. Né? Então veja que eu já tenho dois históricos do funcionário 1 no dia 10/5 de 2010 e no dia 15/6 de 2002. E ele passou a ocupar o cargo 2. Então agora eu vou pegar e registrar aqui embaixo. Deixa eu pegar essa aqui e vou dizer para vocês que atualmente esse daqui é o verde, né? Então verde aqui, verde aqui, verde aqui e aqui passa a ser o branco. Então tá joia. Olha lá o que aconteceu. Por que eu deixei 2 aqui? Para mostrar que o funcionário 1, que é o Wagner, ele já teve uma evolução funcional. E qual que é o cargo que... Primeiro cargo que ele ocupou? O primeiro cargo foi atendente de suporte. E hoje, qual é o cargo? Por que hoje? Porque é o mais antigo que eu tenho aqui. É o último lançamento. É claro que essa tabela aqui ela vai ter uma quantidade de registros muito grande, principalmente se for uma empresa muito grande, com muitos funcionários. Né? Mas aí nós aplicamos filtros, isso tudo vai mais para frente quando estivermos trabalhando com banco de dados especificamente. A gente faz assim de maneira bem simples para poder destacar de uma maneira bem didática o que está sendo, o que está acontecendo. Vamos criar mais uma situação. Então vamos supor que no dia 20/1 de 2018, nesse ano, ganhando um salário de, por exemplo, R$ 6.000, o funcionário 1 passou a ocupar o cargo 3. Então, gerando aqui o ID histórico 3. Então aqui a gente... O que nós vamos fazer? Aqui em azul. Perfeito. E aqui, ó, esse passa, só para a gente poder destacar. Então, fiz coisa errada aqui, deixa eu voltar. Então, esse passa a ficar branco. Esse daqui é o verde, só para destacar o que está acontecendo hoje. Esse daqui é o verde e esse daqui é o branco. Muito bem. Então, olha lá, o funcionário número 1, que é o cadastro 1, o Wagner, ele passou pela sua terceira evolução funcional e hoje ele ocupa o cargo de programador pleno. E dessa forma nós temos o histórico da vida funcional do funcionário descrita. Num primeiro momento, nossa proposta está concluída, mas eu vou trazer aqui algumas
colocações que são importantes. Primeiro, o salário. Se nós olharmos para o cadastro do funcionário, ele está apontando aqui para um R$ 2.000, que eram esses R$ 2.000 iniciais aqui. Então, quando nós temos o mesmo dado armazenado em dois lugares, ele é redundância. E se nós pensarmos bem, esse primeiro registro aqui do funcionário 1, R$ 2.000, já é o primeiro salário dele. Portanto, o lugar correto para armazenar o salário é aqui. O salário, ele é um dado do histórico da evolução do funcionário. Portanto, ele não é um dado do funcionário. Eu elimino, pois o salário já está aqui registrado. E uma outra situação que nós temos é essa daqui, ó, 10/5/2010, 10/5/2010. Novamente nós temos uma redundância. É a data da contratação que equivale à data da ocorrência do primeiro histórico do funcionário, a data da ocorrência do segundo histórico, do terceiro. Portanto, esse dado aqui ele é desnecessário, pois ele não é um dado do funcionário, pensando em banco de dados especificamente, mas é a data em que o funcionário foi enquadrado num cargo pela primeira vez. Dessa forma, eu trago esse campo para cá, eu vou trazer agora esse campo para cá e alterei. E eu posso dizer o seguinte: quando que esse funcionário, que é o Wagner, quando que esse funcionário foi contratado? Então eu venho aqui na tabela histórica e descubro o primeiro registro do histórico dele. Ele foi contratado no dia 10/5, com um salário de R$ 2.000. Até quando esse funcionário ficou ocupando esse cargo? Até o dia 15/6/2012. Ele passou a ocupar o cargo 2. Até quando? Até o dia 20/1/2018, quando ele passou a ocupar o cargo 3. E aí eu pergunto, esse funcionário, ele está com o contrato em vigência ou o seu contrato foi rescindido? Como o campo data da rescisão está em branco, posso dizer que esse funcionário tem o seu contrato em vigência. A partir do momento, por exemplo, 30/4/2018, se esse campo aqui for preenchido, o contrato de trabalho dele foi rescindido e, obviamente, lá na aplicação no sistema, eu não poderei ter mais históricos, a menos que fosse feito uma recontratação. E assim a gente consegue registrar o histórico do funcionário. Uma última observação aqui: não necessariamente para compor histórico eu preciso mudar de cargo. Às vezes eu tenho uma mudança de salário. Então, por exemplo, no dia 1/4/2018, passou a ganhar R$ 6.500. Quem? O funcionário 1, que ocupa o cargo 3, gerando aqui o ID número 4. Então, nesse momento, por meio desse lançamento, eu tenho uma alteração no salário, ainda que mantendo o mesmo cargo, ou seja, ele recebeu um aumento de salário e ocupa ainda o cargo de programador pleno. Dessa forma, a gente consegue um histórico muito legal, amplo, sobre o contrato de trabalho do funcionário. A única coisa que nós precisamos fazer é, depois desse estudo todo, nós precisamos voltar lá no nosso funcionário e alterar, pois não teremos mais aqui a data da contratação. Pois a data da contratação do funcionário, como nós vimos, ela passou a ser representada pela data da ocorrência do histórico da evolução funcional do funcionário. E aí, um único atributo não pode ser um atributo composto, porque a ideia é a seguinte, né? Contrato seria formado por tais atributos. Como ele só tem um, a gente tira isso daqui, entra com mais um atributo e aqui passa a ser a data da rescisão. Da data da rescisão do contrato. É óbvio que isso vai implicar em gerar um novo esquema lógico, porque toda vez que nós alteramos um projeto conceitual, temos que refazer o lógico e depois
Certamente, se há mudanças estruturais, teremos que refazer o físico, né? Então, aqui a gente também percebe o seguinte, que muitas vezes a gente constrói, chega lá na etapa final. Isso eu sugiro que seja feito antes da construção do banco de dados propriamente dito. Nós estudamos os casos e verificamos possíveis redundâncias, inconsistências, possíveis situações que vão comprometer a integridade do banco de dados. Então, é necessário voltar lá no conceitual, fazer os ajustes, gerar o lógico, analisar o comportamento das tabelas, alimentando-as, ainda que de uma maneira simulada, como estamos fazendo aqui, e muitas vezes nós temos que refazer o nosso projeto. Mas é por isso que é projeto, porque ele vai passando por etapas de construção, de lapidação, até chegar no ponto ideal. Então, essa é a proposta, uma proposta para a solução do nosso problema, do problema proposto, né? E eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido, e em breve apresentaremos um novo desafio. Aquele abraço e até a próxima.